Alô pessoal, bem, depois de muito tempo consegui voltar a dar as caras por aqui. Muita coisa aconteceu e eu estou a fazer esse vídeo para contar o meu testemunho. Para quem não me conhece, eu chamo-me Jéssica, tenho 24 anos, sou licenciada em Gestão Aeronáutica pelo Instituto ISEC Lisboa e trabalho no aeroporto há 2 anos. No ano passado, no mês de junho, eu recebi um e-mail, como todos os colaboradores, a informar que haveria um concurso interno para a posição de TTA de placa, ou seja, Turnaround Coordinator. Sim, na altura eu me candidatei e até outubro não me tinham dito absolutamente nada. Em outubro contactaram-me, eu fiz um assessment, tipo um quiz muito rápido, tipo menos de 5 minutos. Uma semana depois fui contactada, o que eu descobri que no próprio dia, que era a final interview, ou seja, que eu tinha passado todas as etapas, desde a análise curricular ao assessment, e cheguei à final interview. Isso foi mais ou menos em outubro. E em dezembro, quando eu estava de férias, dia 13 de dezembro, eu recebi um e-mail a informar que o feedback era positivo e que eu ia avançar para a formação para essa nova posição. Até aí tudo muito bem. No dia 17 do mesmo mês, eu recebi uma carta em casa a informar sobre a caducidade do contrato. E eu fiquei tranquila, não me pus a pensar muito, porque eu estava consciente que já tinha tido feedback da outra posição, então ou o contrato seria renovado ou eu assinaria outro contrato para estas novas funções. Eis que no dia 7 de maio, às 18 horas, eu recebi um e-mail da empresa a informar que tinham decidido que não iriam renovar o contrato comigo e que eu tinha que entregar a farda e os cartões nos devidos lugares. Vou-vos dizer, humanamente, eu demorei algum tempo para processar a situação, mas espiritualmente eu estava em paz. Tanto é que eu mandei mensagem a um amigo muito próximo, a um irmão em Cristo, e eu partilhei, manifestei o meu descontentamento com ele, visto que, para além de amigos e irmãos em Cristo, também somos colegas de trabalho, fizemos a licenciatura juntos, e eu lembro-me de ter dito, escrevi na mensagem: mano, o meu coração está em paz. Só que passa, porque imaginem, o meu contrato ia terminar dia 15 de janeiro, eu estava a ser informada a dia 7. E passados 2 dias, a tentar mandar e-mail, a ligar e sem retorno algum, claramente que eu comecei a etiquetar. E isso fez-me lembrar da passagem Mateus 14, 28. Eu tenho aqui a Bíblia comigo. 14 e a 28. Em que diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu, depois de... estava mesmo muito aflita, eu não conseguia dormir, estava a ir trabalhar, mas pronto. E chegou uma altura em que eu simplesmente aceitei e disse: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eis que dia 13, à 1 da tarde, ligam-me a dizer que tinha sido um lapso. E para quem for a ver esse vídeo e já tinha trabalhado no aeroporto e se calhar saiu no final do ano passado, sabe que houveram inúmeras pessoas que foram mandadas embora, que não tiveram um contrato renovado. E isso fez-me lembrar da passagem em Salmos que diz que 1000 cairão ao teu lado e não sei quantos mil à tua direita ou à tua esquerda, e tu não serás atingido. E
de inúmeras pessoas, de pelo menos umas 50 pessoas que não tiveram contrato renovado e foram despedidas, eu fui a única que recebeu uma chamada a informar que tinha sido um lapso e que era suposto ter continuado a ir trabalhar. Eis que eu continuei a ir trabalhar, isso em janeiro, trabalhei o mês de janeiro, o mês de fevereiro, e quando eu já estava a ficar meio que saturada pela maneira como eu tinha sido tratada pela empresa, eu assim, senhor, se até a altura X, se até março não me disserem alguma coisa, eu vou para a minha carta, eu vou embora porque eu estou cansada, isso, aquilo, não sei o quê. Não é que no final de fevereiro mandam-me um e-mail a falar sobre a formação e que a formação iria efetivamente começar no mês de março, dia 3 de março. Eu comecei a minha formação no dia 3 de março para a função que eu estou a exercer agora. Ainda estou na fase de on-job training. E ao olhar para trás e ver todo o tempo que eu esperei, mesmo que eu nem, não tenha confiado no Senhor 10 em 10 vezes, valeu a pena esperar. E quando eu olho para trás, eu vejo que o Senhor esteve em todos os momentos comigo, tratou de cada detalhe, tratou de absolutamente tudo. E que se hoje eu estou onde estou, é pela graça dele, é pela misericórdia dele. Eu estou consciente que esse testemunho não é porque porque agora no bem bom consigo ir, não, porque mesmo nos períodos de provação o Senhor me sustentou, e apesar de não ter sido fácil, eu soube e foi um bocadinho mais suportável de aguentar, porque eu sempre creio que os planos que o Senhor tinha para mim eram de prosperidade, eram de alegria e não planos de frustração, e que apesar de todas as coisas, Ele me sustentou nesses momentos. Então, olha, valeu muito a pena. Eu hoje olho para trás e vejo o meu crescimento, o meu amadurecimento, o quanto eu fui moldada e forjada nesse período de espera entre a mudança de um departamento para o outro, em que realmente as coisas não têm que acontecer no meu tempo, mas têm que acontecer no tempo de Deus. E que eu sabia que Ele, o meu Pai, faria graça, ainda que humanamente em certos períodos eu tenha me frustrado, eu tenha me tornado impaciente, que eu tenha me tornado insegura e até certo ponto duvidado do agir dele sobre a minha vida, sobre a minha área profissional. Ele me sustentou e não me abandonou. Então vale muito a pena. Eu, a última vez que dei as caras por aqui, nem sequer tinha o meu carro. Hoje, pela graça e glória de Deus, tenho o meu carro. E pronto, era isso que eu queria compartilhar com vocês. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E pretendo voltar muito mais ativamente aqui. As pessoas que chegaram até aqui ao final do vídeo, meu muito obrigada. Um beijo.